Olá, começa agora mais uma edição de O Eco Entrevista. Eu sou Elton Laude e hoje trago na pauta dois assuntos que têm causado muitas dúvidas na população: o auxílio emergencial concedido pelo governo federal e a Previdência Social. E hoje a gente recebe o advogado Ailton Tipola Aurindo, daqui a pouco, depois da vinheta. Mas antes de começar, inscreva-se, isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva a continuar produzindo cada vez mais conteúdos relevantes para você que nos acompanha. Doutor Tipó, seja bem-vindo. Obrigado, Elton, e toda a equipe aí do Jornal Eco por mais essa oportunidade aqui de trazer informação e prestação de serviço a todo o povo de Lençóis e dessa grande região. Tipó, estamos aqui hoje para falar de dois assuntos que têm causado bastante dúvidas na população aí, né? A questão do auxílio emergencial concedido pelo governo federal e também a Previdência Social, né? Que tem sofrido diversos atrasos por conta da pandemia também. O governo federal concedeu o benefício do auxílio emergencial lá no começo da pandemia, entre março e abril, e desde então foram pagas 3 parcelas e depois prorrogado por mais duas que foram diluídas aí em 3 pagamentos, né? Só que parece que tem muita gente que ainda não está conseguindo, né, ter acesso a esse benefício. Como que tem sido os processos? Então, Elton, realmente você muito bem explanou aí, já foram pagas 3 parcelas, agora foi estendido mais duas para ser dividido em 3 parcelas. Uma parte já recebeu, agora no dia 25 de julho e dia 1º de julho, né, os nascidos de janeiro a março. Agora, os nascidos entre maio e dezembro vão receber entre o dia 8 de agosto até o dia 17 de setembro, isso vai ser diluído. E também agora o governo, né, nós assistimos hoje no UOL, ele pediu para o Paulo Guedes negociar lá com o Congresso para tentar estender o benefício até dezembro. Vamos torcer para que isso ocorra, porque nós sabemos que muita gente está em dificuldade financeira ainda. Esse auxílio, o nome já diz, veio para auxiliar. E isso está ajudando, sim, milhões e milhões de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade hoje. Além de tudo isso, Elton, nós temos, assim, aquelas pessoas que não conseguiram receber ainda o auxílio emergencial. Por alguns motivos. Nós temos pessoas que eles indeferiram sob a alegação de que a renda familiar ultrapassou 3 salários mínimos, ou que a renda per capita ultrapassou meio salário mínimo. E em muitos casos isso não ocorreu. Isso porque são bancos de dados que são acessados pela Caixa com relação à aferição da renda do trabalhador e que muitas vezes estão desatualizados, né? Nós temos casos de pessoas que se divorciaram. Tem um caso de uma mulher que nos procurou, ela se divorciou e foi negado para ela sob a alegação de que a renda dela ultrapassou 3 salários mínimos, a renda familiar. Isso porque a renda do seu ex-esposo realmente é um pouco mais alta, mas ela não tem mais na casa dela a renda do seu ex-esposo, porque eles se divorciaram. Então, esse é um caso nítido que foi indeferido de forma ilegal, e ela já recorreu disso e eles não resolveram, né? Então, isso é um caso, como nós vamos daqui um pouquinho explicar e dar a dica, que vai ter que ser resolvido de uma outra forma. Nós temos também pessoas que... Eu tenho, assim, 2 casos que me procuraram. Um se candidatou a vereador na última eleição, há 4 anos atrás, o outro se candidatou a deputado. Mas eles perderam as eleições, né? Eles não tiveram votos suficientes. E esses 2 casos, eles negaram sob a alegação de que eles exerciam um mandato eletivo. Um federal como deputado, o outro municipal como vereador. Mas eles não foram eleitos. Então, é um erro do sistema. O sistema buscou uma informação incorreta. Também, essas pessoas procuraram a Caixa Federal, as plataformas,
o telefone disponível não foi resolvido. Vai ter que ser resolvido de uma outra forma. Nós temos também, Elton, casos onde mães recebem o benefício em dobro, porque são mães e de família. Então, já existem hoje questionamentos e possibilidades jurídicas de se tentar requerer aquele benefício assistencial em dobro, que são as parcelas de 1.200, para o homem que ele é o chefe de família. E ele, numa separação de casais, num divórcio, ele acabou ficando com as crianças. Ele tem a guarda. Então, ele mora, nós temos casos, vários casos, onde mora o pai e 2 crianças. E ele só tem direito a um benefício. Então, também existe uma possibilidade jurídica, não é uma certeza, mas é uma tentativa de tentar conseguir para esse homem, chefe de família, né, que tem a guarda dos filhos, um benefício em dobro, de R$ 1.200. E nós também temos a demora. Existem muitos casos que pessoas requereram o auxílio lá no mês de março, abril, maio, e não saiu até hoje. Não dão resposta. Eles ligam, vão na Caixa Federal, esses cidadãos, e não têm resposta. Eles não... Talvez parece que o protocolo deles acabou sumindo no sistema. Então, quando existe também a demora excessiva, e essa demora é a Lei 9784/99, que é a lei que disciplina os processos administrativos federais, ela fala que passou 30 dias, cabe medida judicial. E existem casos, Elton, que já faz mais de 90 dias que pessoas solicitaram e até hoje não tiveram sequer uma resposta da Caixa Federal. O que a gente percebe é que tem ocorrido muito atraso em relação ao processamento de dados, né? A responsabilidade por isso é da Dataprev, que é uma empresa estatal, e lá no início o próprio Ministério da Cidadania, que estava fazendo essa intermediação, anunciou o trabalho da Dataprev como algo de uma importância extrema, só que a gente percebe que tem deixado muito a desejar, né? A que você acha que a gente pode atribuir essa demora, visto que são vários sistemas interligados, justamente com o objetivo de fazer com que pessoas que não necessitem acabem recebendo o auxílio, né? Mas toda essa burocracia ela tem afetado justamente as pessoas que necessitam receber, né? Exatamente. E isso, Elton, é o que eu vou falar daqui um pouquinho, quais são as medidas que são possíveis ser tomadas, onde, numa ação judicial, você inclui também a Dataprev no polo passivo da ação, porque ela também é responsável pelo atraso e, muitas vezes, pela coleta de dados que vai dar o direito ou vai retirar o direito de algumas pessoas. Então, o que você falou é uma realidade. Esse atraso, essa talvez desatualização de dados que hoje a Dataprev tem, ela está prejudicando e prejudica sempre os mais pobres, os mais vulneráveis, aqueles que não têm condições de lutar por isso, não têm um conhecimento, não têm um caminho jurídico que ele possa buscar. Esses sempre são os mais prejudicados. Muitas prefeituras sugeriram, em abril ainda, que o governo federal aceitasse as informações dos bancos de dados dos municípios para facilitar, né, para fazer esse meio de campo, porque os municípios conhecem muito bem as famílias que têm essa vulnerabilidade, né, sobretudo neste momento de pandemia. Por que você acredita que isso não foi feito, que o governo federal não acabou cedendo para facilitar um pouco a vida dessas pessoas que estão precisando desse dinheiro também? Olha, Elton, é um pouquinho complicado a gente emitir uma opinião sobre isso, mas o que a gente tem visto em alguns casos é realmente algumas decisões que são tomadas pelo governo, né, pelos ministros,
e que não ouvem muito a sociedade. Então, fica, às vezes, uma imposição que vem lá de cima e tem que ser acatado. Veja bem, os municípios, eles têm um controle total e absoluto do cartão cidadão. Então, todas as pessoas têm um cadastro, são obrigadas a ter, porque todo mundo, quando vai utilizar do posto de saúde, de vacina, de hospital, de UPA, a pessoa tem que ter o cartão cidadão. Nesse cartão cidadão tem um cadastro individualizado de todas as pessoas. Todos aqueles que têm direito e que recebem o Bolsa Família ou qualquer outro benefício do governo, têm que procurar o CRAS, o CREA, assistência social, enfim, para fazer a sua inscrição no cadastro único. E ali existe um banco de dados absolutamente perfeito, sem falhas. Então, realmente, os prefeitos, quando dispuseram os dados, era para que não houvessem atrasos e era para que não houvessem injustiças. Pessoas recebendo o que não precisam e aqueles que precisam, muitas vezes, ficando de fora. Porque o caráter emergencial não tá sendo aplicado para muita gente que realmente está precisando muito, né? Sim, exatamente. Até o nome do benefício já diz. Auxílio emergencial, é uma emergência, né? Uma emergência. E nós temos o conhecimento, como vocês têm, principalmente porque vocês fazem parte da imprensa, é real. Uma grande parcela da população ficou sem renda alguma, zero de renda, ficou sem nada. Muitos que trabalhavam nas ruas e não têm mais condições de fazer isso hoje, estão ainda engatinhando, se rastejando para tentar recomeçar, porque muitas atividades acabaram sendo totalmente, nesse momento, retiradas desse contexto social pela pandemia, pelo medo das pessoas, né? E até pelas recomendações das autoridades sanitárias, e muitas atividades são proibidas pelo governo do estado, onde não pode, as pessoas não podem atuar. Enfim, muitas empresas demitiram, outras empresas diminuíram a carga, a jornada de trabalho com redução de renda, e aí entra o governo com aquele benefício emergencial para o empregado. Outras empresas suspenderam o contrato de trabalho e muitas empresas demitiram. Eu digo isso porque eu sou advogado, tenho bastante clientes que são empresários e muitos deles não conseguiram fazer nem uma coisa nem outra, precisaram demitir. E aí vem a necessidade realmente de que esse benefício seja entregue para essa população vulnerável, carente, necessitada, e nós sabemos dessa importância. A gente sabe também que a justiça no nosso país, e principalmente nos últimos meses em que o judiciário também tem trabalhado em esquema de racionamento, não é um dos serviços mais rápidos, né, entre todos os serviços públicos. E para essas pessoas que estão tendo que acionar a justiça, judicializar essas causas para ter o acesso a esse benefício que lhes é de direito, qual que é o tempo que essas pessoas estão demorando para conseguir? Existe uma esperança de resolver isso a curto prazo para essas famílias? Sim, Elton, sim. Com certeza, viu? Graças a Deus que nós temos o Poder Judiciário, que ele existe aí justamente para trazer para as pessoas aquela palavra mais importante, mais sagrada no direito, que é a justiça. Então, a minha dica, que eu já fiz isso inclusive num vídeo que eu gravei, a minha dica é que você que está nos assistindo, que você sempre utilize a ferramenta mais importante que a sociedade lhe oferece, que é a OAB, que é o advogado, aquele advogado formado, que está preparado para entrar com uma ação no Juizado Especial Federal para você. Procure um advogado da sua confiança. Todos nós temos um advogado da nossa confiança. Então, procure esse advogado da sua confiança para que ele possa entrar no Juizado Especial Federal para você. O nome já diz,
é um juizado de pequenas causas da Justiça Federal lá em Bauru, que é justamente para essas causas menores. E juntamente com o pedido, né, do benefício, o advogado irá fazer um pedido de tutela antecipada. A tutela antecipada nada mais é do que um pedido de uma liminar. Uma liminar. Para quê? Justamente, Elton, para que essa, entre aspas, demora que a justiça causa, né, que existe uma fama que a justiça é demorada, mas quando você pede uma tutela antecipada, uma liminar, e o juiz concede, ele já dá uma ordem para que em alguns dias, ou às vezes em 30 dias, a Caixa Federal pague, e pague todas as parcelas para essa pessoa. Então, o que nós temos visto na prática é que a Justiça Federal, através do Juizado Especial Federal, tem atuado, sim, com bastante propriedade, com bastante eficiência, no sentido de corrigir essas falhas e dar o direito a quem realmente tem o direito. Essas pessoas que estão sem receber, como eu disse no começo, por vários motivos que eles alegam, ou aqueles que não receberam e não tiveram nenhuma resposta ainda. Então, procurem um advogado da sua confiança para eles entrarem no Juizado Especial Federal, pedirem uma tutela antecipada para que você possa receber com rapidez, muita rapidez, o seu benefício, se é que você se encaixa nas regras que foram colocadas aí pelo governo federal. E o próprio sistema do auxílio emergencial, quando ele dá uma negativa para a pessoa que tenta conseguir o benefício, é uma resposta muito vaga, né? Muitos acabam sequer sabendo o real motivo pelo qual eles tiveram o benefício negado, né? Exatamente, Elton. Exatamente. Quando você leva para um advogado um trabalho, um indeferimento, seja de uma aposentadoria, seja de um auxílio-doença, seja de um auxílio emergencial, o advogado, quando ele se depara com aquilo, ele tem que saber o motivo, o real motivo que foi negado, para que ele possa fazer um recurso ou que ele possa entrar com uma ação na justiça, justamente combatendo aquela causa do indeferimento. E quando fica vago, como eu falei, como você muito bem falou, às vezes simplesmente fala, olha, o seu pedido foi negado, você não tem o direito, você não se encaixa nas regras. Isso é vago. Então isso dá mais ainda uma arma para que a justiça corrija essa falha e essa injustiça, como a gente fala, que está sendo causada para milhares e milhares de pessoas no país. Tipo, aí, essas pessoas que tiveram o benefício negado, ou que porventura muitos ainda estão entrando no sistema para conseguir isso, é retroativo esses valores pagos pelo governo, ou essas famílias que estão tentando agora, elas também precisam acionar a justiça para ter acesso a isso que já passou? No caso, essas 4 parcelas, quase 5 já. Veja bem, Elton, primeiramente, as pessoas que não fizeram ainda têm que fazer o pedido de forma normal, natural, como tem a disponibilidade aí, né, na Caixa Federal, nas plataformas e até no sistema Android ou iOS, né? Então, a pessoa primeiro tem que fazer o pedido. Se for negado um pedido que ela fez hoje, ela precisa procurar um advogado e ele vai ver se ela se encaixa nas regras para que ela possa receber as parcelas que estão atrasadas. Muito provavelmente sim, mas cada caso é um caso, é importante que ela faça o pedido e se tiver o benefício negado, procure o seu profissional, o seu advogado de confiança, e ele vai encaminhar esse problema. Outro assunto que eu queria tratar com você é a questão da previdência social, que já é um problema que podemos considerar, inclusive, antigo, só que foi muito potencializado por conta da pandemia, né? As agências do INSS, eu acho que pelo Brasil inteiro, elas têm sofrido com a falta de pessoal mesmo, né?
E o que tem sido comentado, aí temos visto na mídia e inclusive redes sociais, pessoas aqui da cidade reclamando, é que muitos processos de aposentadoria estão represados no INSS. As agências iriam voltar ao atendimento presencial nessa semana e isso acabou sendo estendido aí por mais alguns dias. Como que tem isso? Você que é um advogado da área previdenciária, como que tem sido esse caos aí no INSS que temos visto nos últimos meses? Bom, pois bem, Elton, realmente a gente conhece um pouquinho essa área, né? Tendo em vista que, inclusive, nós trabalhamos por cerca de 20 anos no INSS e, e começou o problema maior ocorrer quando da proposta de reforma da Previdência do presidente Temer, lá em 2017. Então, quando o Temer colocou no Congresso a reforma da Previdência, que, aliás, é bom que deixe claro, ela era muito mais branda, muito mais suave que esta reforma do Bolsonaro que foi aprovada, que está em vigor e que está causando prejuízos irreparáveis na vida de milhões de pessoas e que vai causar prejuízos irreparáveis também com o decorrer do tempo. O tempo vai mostrar isso para a sociedade, que essa reforma da Previdência ela não era necessária, como ela foi proposta, como ela foi aprovada. Isso é uma opinião minha como um profissional da área. A reforma da Previdência poderia e deveria ser feita, mas pontualmente, afetar e atacar aqueles estados onde realmente tem seus sistemas de previdência quebrados, e não atacou. Tanto é que os estados, os municípios ficaram de fora da reforma. A reforma atingiu os funcionários federais e os trabalhadores da iniciativa privada, sejam autônomos, empresários, sejam empregados, donas de casa, esses foram atingidos. Então, quando começou em 2017, a reforma da Previdência, Elton, houve uma corrida desenfreada das pessoas requerendo seus benefícios. Isso acabou fazendo o quê? Acabou causando uma avalanche de pedidos de benefícios em todas as agências da Previdência Social do Brasil. Todo mundo ficou com receio, ficou com medo de perder os seus direitos e entraram com muitos pedidos. As agências ficaram abarrotadas. E aí, travamos uma luta, uma batalha muito grande. Eu, inclusive, fiz mais de 50 palestras pelo Estado, nas seccionais da OAB, em faculdades, em prefeituras do Estado, contra aquela reforma do Temer. E, graças a Deus, toda um trabalho, uma pressão de muitas pessoas, eu participei disso, graças a Deus, os deputados retiraram a proposta e não votaram a proposta, né? Ela ficou lá engavetada e acabou sendo arquivada. Com a eleição do Bolsonaro, o Bolsonaro mandou a proposta de reforma, novamente, da reforma da Previdência para o Congresso. Muito mais rigorosa do que a reforma do Temer. Muito mais prejudicial aos direitos e expectativas de direitos do que foi a do Temer. E aí o que aconteceu? Aqueles que ainda não tinham dado entrada correram, mais uma vez, protocolizando os seus pedidos de aposentadoria. E, mais uma vez, abarrotou ainda mais as agências. A par disso, Elton, como a reforma atingiu apenas os servidores da iniciativa privada, como eu expliquei, e os servidores federais, os servidores do INSS são federais. Eles foram atingidos pela reforma. E o que eles fizeram? 40% dos servidores se aposentaram. Eles iriam se aposentar em 2023, 2024, 2025. Já estavam prontos para isso. Porém, a reforma atingiu eles. E eles resolveram sair antes, perdendo, muitas vezes, 40% até 50% do seu salário, para não ter que entrar numa regra nova, que às vezes fariam eles trabalhar até os 62, 60, até os 65 anos. Enfim,
muitos pedidos de aposentadoria desde 2017 e 40% dos servidores se aposentaram. A par disso, veio a pandemia, que fez o quê? Fechou todas as agências. E aí, tá um caos, realmente. Então, você veja bem, hoje, pessoas que têm uma incapacidade, eles têm que ficar fazendo, a gente brinca, chama de pinga-pinga. Pinga-pinga. Tem que ficar aí praticamente todo mês juntando documentos de forma digital e eles vão, prorrogam um mês o benefício, muitas vezes eles cancelam o benefício, aí eles dizem que tem que aguardar 30 dias para requerer de novo, aí a pessoa fica 30 dias sem receber a única fonte de renda dela. Muitos dão entrada hoje e eles, como não estão fazendo perícia presencial, eles estão concedendo, em muitos casos, o benefício com um salário mínimo. Isso eu estou falando de auxílio-doença. Eu estou falando de gente que está operada, de gente que está fazendo tratamento de quimioterapia, de gente que fez cirurgia. Fora os milhões de pedidos de aposentadorias que estão realmente sendo analisados, mas estão tendo uma demora para isso. E muitas vezes, Elton, perdão, e muitas vezes o que a gente contesta é a qualidade do indeferimento. Muitas vezes eles não vão a fundo, muitas vezes eles não buscam verdadeiramente o direito daquela pessoa e às vezes também acontecem indeferimentos de forma simples. Às vezes por besteiras, de coisas que poderiam ser levadas ao processo. Isso eu falo de pessoas que nos procuram, né? Porque às vezes o servidor que analisou, que ele tem um caminhão de processo para ele analisar, ele faz às vezes de uma maneira rápida, às vezes ele não percebe um detalhe e acaba indeferindo um benefício que, né, se ele fizesse uma exigência, dava para consertar antes de indeferir. Indeferiu, Elton, você tem que entrar com recurso. O recurso hoje está demorando meses, meses e meses. Às vezes passa de um ano. Aí julga o recurso na primeira instância, tem a segunda instância, que é o Conselho de Recursos em Brasília. Aí vai de novo, meses, 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 às vezes passa de um ano. E aí nessa brincadeira, infelizmente hoje, devido a tudo isso que eu te falei, às vezes um benefício tem demorado, um benefício na seara administrativa, às vezes chega a demorar até 2 anos para ser finalizado. Então, isso é um absurdo, isso é desumano, né? O Bolsonaro veio na televisão, prometeu que ele ia recontratar servidores que se aposentaram, que ele ia contratar militares para ajudar nas análises, 7.000 pessoas ele iria contratar. Mas, infelizmente, não saiu do papel e não saiu do discurso. E hoje, infelizmente, quem paga o pato é o trabalhador mais vulnerável. Esse sim foi atingido pela reforma. Esse que, mais uma vez, vai pagar o pato, vai pagar a conta. Se é que é mais precisa, né? Tipo, em relação à Previdência, também tem a possibilidade de solicitar na Justiça uma espécie de mandado de segurança. Explica pra gente como que funciona, para essas pessoas que estão tendo muita demora, enfrentando muita demora nesses pedidos, o que elas podem fazer para, de repente, agilizar pelo menos um pouco aí, o andamento desses processos? Exatamente, Carlinhos. Então, como eu disse, o Elton, estou confundindo você com o Carlinhos hoje, viu? O cabelo tá igual, viu? Então, Elton, o que acontece? Quando o INSS também tem uma demora excessiva na análise dos pedidos, a Lei 9784/99, ela institui um prazo mínimo. Às vezes 30, muita gente fala em 45 dias, e nós respeitamos esse prazo mínimo. Quando o INSS está demorando muito, pode sim entrar com mandado de segurança, um pedido de liminar na Justiça Federal hoje, porque a reforma da Previdência, mais um prejuízo que causou para o cidadão, Elton, é que as pessoas que moram, por exemplo, em Lençóis, elas poderiam, através do advogado, entrar contra a Previdência aqui no Fórum de Lençóis Paulista.
E os nossos 3 juízes, que são competentíssimos para julgar, eles julgavam os casos aqui em Lençóis. A reforma do Bolsonaro, ela proibiu agora pessoas de Lençóis têm que entrar na justiça em Bauru. Então, mais um grave prejuízo que está causando para muita gente. Mas, enfim, as pessoas podem, quando tem demora, contratar um advogado, aí ela tem um gasto, é isso que eu te falo, El. Ela tem que gastar, sendo que ela não precisava ter o gasto, se fosse rápido. Porque um advogado é um profissional, ele vive disso. Mas o advogado vai sim entrar com mandado de segurança, lá em Bauru, na Justiça Federal, vai pedir uma liminar para o juiz, alegando o excesso de demora. E o que o juiz vai fazer, Elton? O juiz não vai determinar que o INSS conceda o benefício. Não. Esse não é o momento. O juiz, através de uma liminar, vai determinar que o INSS analise e dê uma resposta final. Essa resposta pode ser positiva ou negativa. Então, o que você me perguntou, nesse caso de demora, o mandado de segurança serve para desencalhar o seu processo, destravar, fazer com que ele tenha uma resposta. Pode ser positiva, pode ser negativa. Se for negativa, você pode fazer um recurso, como eu disse, dentro do INSS, que a gente chama de recurso administrativo, ou você pode diretamente, através de um advogado da sua confiança, já quando tem a negativa, entrar diretamente na justiça. Aí o juiz que vai discutir o seu direito. Se você tem direito ou se você não tem direito. Se é possível conceder uma tutela antecipada ou se não é possível. É assim que funciona. Tipo, ainda em relação a esses 2 assuntos, mais alguma coisa que você gostaria de destacar, que de repente a gente possa ter deixado passar? Olha, Elton, nós temos aí hoje uma supressão de direitos que existiam até o dia 13 de novembro de 2019. Até o dia 13 de novembro de 2019, data que o Bolsonaro assinou a reforma da Previdência, ele assinou a emenda constitucional, ele sancionou, e publicou a emenda constitucional número 103 de 19, muitas coisas eram possíveis fazer para você conseguir uma aposentadoria para as pessoas. Uma delas, eu vou só dar um exemplo. Pessoas que trabalham expostos a agentes agressivos, exposto a ruído, a agentes químicos, biológicos, pessoas que trabalham em hospitais, frentistas, vigilantes armados ou vigilantes que trabalham sem arma mesmo. Até 13 de novembro, você poderia pegar o tempo dele, que chama tempo especial, e converter em tempo comum, e ele se aposentava. Um homem precisava de 35 anos para se aposentar. Mas quando ele trabalhava um determinado período com tempo especial, com insalubridade, com periculosidade, ele não precisava esperar os 35. Muitas vezes ele trabalhava 30, 31, 32 e atingia os 35 com a conversão de tempo especial em tempo comum. Com a reforma da Previdência, isso acabou. A partir de 13 de novembro para cá, não pode mais converter tempo especial em comum. Um grande absurdo. Uma punhalada nas costas daqueles trabalhadores que trabalham expostos a agentes agressivos. Não pode mais. Muitas outras coisas foram retiradas. A aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, ela vai poder ainda por algum período, né? Tem a regra de transição, paga o que falta mais 50%, se aposenta, utilizando 100% das suas contribuições de 94 até hoje. Tem a regra de transição, onde a pessoa paga 100% do período que falta, mas ela precisa, a mulher, esperar 57 anos, ou o homem esperar 60 anos. Nós temos muitos casos que vão ser alçados, jogados, para se aposentar apenas com 65 anos homem, 62 mulher. Nós temos uma série de coisas que existiam em favor do trabalhador que foram retiradas, infelizmente, por essa reforma
nefasta da Previdência Social, que a sociedade como um todo, através dos canais de televisão, não tiveram conhecimento. Nem o presidente Bolsonaro, nem os defensores da reforma contaram de verdade o que a reforma ia causar na vida, na prática para as pessoas. Nós que somos advogados previdenciaristas, não só eu, como muitos colegas, é aqui no atendimento do escritório que a gente analisa a vida da pessoa e mostra para ela o que a reforma da Previdência causou na vida dela. Eu tenho um caso que eu atendi ontem, essa pessoa faltava 3 anos para se aposentar, isso no ano passado, na data da reforma. Ela tem 50 anos de idade, é um homem. 50 de idade, faltava 3 anos. Então, ele ia se aposentar com 53, mas ele vai ter que esperar os 60 anos. Então, imagine, Elton, a cabeça de um ser humano, quando falta 3 anos para se aposentar, e você olha para ele e fala, não é mais 3, falta 10. Isso vai causar um desequilíbrio social violento com o passar do tempo. Porque quem tem 50 anos hoje, ele tem ainda saúde boa, está trabalhando. Eu quero ver a hora que ele perder o emprego e ele não ter mais condições de se reinserir no mercado de trabalho e vai ter que esperar os 60 anos de idade para trabalhar. Então, eu estou apenas tentando resumir aqui, porque isso é assunto para uma palestra de 3 horas, mas temos algumas coisas que estão surgindo que podem trazer aí para quem já se aposentou, né? É uma dica que eu vou dar aí. Quem já se aposentou, procure um advogado da sua confiança, um advogado que entenda, né, da área. Uma das coisas que hoje estão sendo discutidas é uma coisa que chama revisão da vida toda, Elton. Porque quando as pessoas se aposentam, o INSS, através da Lei 9876 de 99, ele determina que os salários de contribuição da pessoa seja utilizado de julho de 94 até o momento que ela se aposenta. E aí, o que é essa revisão da vida toda? Que hoje já existem decisões favoráveis da Justiça, principalmente no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. É pegar as contribuições do trabalhador não só de 94 até o momento da aposentadoria, mas da vida toda dele, inclusive as anteriores a 94. Imagine alguém que trabalhou de 1980 até 2015, por exemplo, e se aposentou, de 1980 a 94, não entrou no cálculo. E isso agora, que chama revisão da vida toda, pode trazer para ele um aumento significativo da sua renda. É claro, é uma ação judicial que vai entrar na Justiça Federal em Bauru, tem que percorrer os caminhos, vai ter um recurso para o TRF3 em São Paulo, vai ter um recurso para o STJ em Brasília e, finalmente, vai ter um recurso para o STF. Mas é uma possibilidade. Então, uma dica que eu estou deixando, revisão da vida toda, que vai discutir para incluir as contribuições não só de julho de 94 para frente, mas da vida toda, inclusive as anteriores a julho de 94. E uma outra dica que eu deixo aqui, Elton, é para muitas pessoas que se aposentaram e que tinham 2 atividades, ou que tinham 3 atividades. E em muitos casos, o INSS ele não soma a renda das pessoas de 2 atividades. Um exemplo, se ele era empregado durante o dia e à noite ele era autônomo, ele dava aula, por exemplo. Então, ele tinha uma categoria de empregado, uma categoria de contribuinte individual. Isso não é somado e deveria ser somado. O que ele ganha como empregado mais o que ele ganha como autônomo. Soma e lança como salário de contribuição. Como o INSS aposentou essas pessoas? Ele faz um cálculo da atividade principal e aí ele faz um cálculo da atividade secundária. E aí essa secundária dá uma rendinha desse tamanhinho e é juntada aqui no cálculo da atividade principal. Ou seja, hoje também já existe a possibilidade, não existia isso, a Justiça já está processando essas ações, tudo isso são probabilidades, são possibilidades. Não tem nada certo ainda, né? Mas são coisas que vão aparecendo para tentar suprir
tantos direitos que foram retirados aí com essa reforma. Tá certo, tipo, ó, agradecemos aí pela sua participação, essa disponibilidade de tempo aqui para esclarecer algumas dúvidas aí à população e mais uma vez deixo o espaço aberto aí para assuntos de relevância da comunidade, sempre que possível a gente possa esclarecer aqui. Olha, eu agradeço mais uma vez o convite, né, desse conceituado jornal, um jornal sério, que traz a verdadeira informação para Lençóis e para toda a região, e me coloco sempre à disposição, como faço em outros veículos de comunicação da região, onde eu participo. Quando for para levar informação, prestação de serviço, estarei sempre aqui à disposição. Um grande abraço a todos, se cuidem bastante, vamos vencer o coronavírus com a graça de Deus. Grande abraço.